Podem ficar sentados, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. Palavra de Deus que nós acabamos de proclamar é um convite a cada um e a cada uma para que diante do Senhor possamos refletir e pensar um pouco mais a respeito da nossa postura diante dele, da sua palavra e da vivência desta palavra. Veja que o tema que norteia a palavra proclamada é exatamente o comportamento do povo em relação aos ensinamentos dados por Deus através dos profetas. A primeira leitura, ela deixa claro para nós, através do profeta Ezequiel, como o povo se portava diante dos ensinamentos de Deus. Um povo que era rebelde, um povo que não estava atento àquilo que Deus dizia através dos profetas. Um povo que, na nossa palavra de hoje, moderna, podemos dizer, não estava nem aí para Deus, né? Queria apenas colocar em prática a sua própria vontade. Queria viver conforme a sua escolha, a sua vontade, não conforme aquilo que Deus ensinava e que nos deixou através, dos mandamentos, dos seus preceitos. Veja, meu irmão, minha irmã, que a rebeldia ela sempre fez parte na vida do homem, da humanidade. Podemos citar, por exemplo, a rebeldia dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nessa imagem, quando eles infringiram a vontade de Deus, permitindo assim que o pecado entrasse no mundo. A rebeldia entre Caim e Abel, que um acaba tirando a vida do outro, simplesmente porque queria ser melhor do que o outro. Adão e Eva também se rebelaram contra Deus, porque queriam ser melhor do que Deus, queriam ser iguais a Deus, Na caminhada do povo no deserto, depois de ter saído da escravidão do Egito, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo os preceitos de Deus, em determinado momento, Deus diz a Moisés: desce depressa, porque o povo se rebelou contra mim. Já não quer mais me ouvir, já não quer mais me colocar como seu Deus. Eles preferiram fazer um Deus de ouro que pudesse caminhar à frente deles, que eles pudessem tocar, que eles pudessem direcionar conforme a sua vontade. Então veja, meu irmão, minha irmã, que isso não é de agora, já vem desde o momento em que o homem se deixou levar pelo pecado. Quando nos deixamos levar pelo pecado da autossuficiência, da soberba, do orgulho, aí sim nós nos rebelamos contra Deus. E aqui na palavra que nós acabamos de proclamar, o próprio Deus, através do profeta Ezequiel, ele utiliza um termo que não é muito bem quisto por nós.
vai dizer, né, Deus através do profeta? Primeiramente, Deus aqui, ele fortalece o profeta, ele incentiva o profeta a não ter medo, a não se esmurecer, a não se deixar levar pela rebeldia do povo, né? E aí ele vai dizer: assim diz o Senhor Deus, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes, eles ficarão de rebelde, e aqui o próprio Deus nos chama de rebelde. Vocês, como pais, têm seus filhos, suas filhas, quantas e quantas vezes vocês dizem: ah, o meu filho está rebelde, a minha filha está rebelde. Por que que eles estão rebeldes? Porque eles não querem colocar em prática os conselhos que advêm dos pais, porque eles querem fazer aquilo que eles acham que tem que ser feito, né? O pai e a mãe não os controlam mais. Assim foi o pensamento de Deus, assim foi o pensamento do povo de Deus. Vamos nos rebelar contra Deus, assim Ele não terá mais poder sobre nós. Nós poderemos fazer, né, aquilo que mais nos convém e que mais nos agrada. E aí nós sabemos que quando nós não voltamos para Deus, a rebeldia nos leva ao abismo da perdição, ao abismo do sofrimento, ao abismo da desgraça. E é o que nós temos visto acontecer nos dias de hoje, né? Nós somos rebeldes, queira ou não, nós somos rebeldes. Nós não estamos sempre atentos, né, a obedecer aqueles que estão acima de nós, a obedecer os mandamentos de Deus, a obedecer, né, aos nossos pais, a obedecer às nossas leis, porque nós queremos fazer aquilo que mais nos convém. E é claro que essa rebeldia, ela nos leva, né, a um patamar que quer nos colocar como se nós fôssemos os melhores. A rebeldia, ela nos leva até mesmo a nos gloriarmos de nós mesmos. Veja que São Paulo fala na segunda leitura, né? Quando ele vai dizer aqui: para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse. Foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Às vezes nós queremos nos exaltar. Eu acho interessante, meu irmão, quando a gente se depara com pessoas soberbas, com pessoas autossuficientes, né? Que, como diz a expressão popular, empina o nariz, coloca o dedo em riste e diz: eu sou a si mesmo. Que perdição, né? Vai cair, vai se desmoronar. Nós temos que ser como São Paulo, né? Esse espinho, essa rebeldia está em nós, porque ela é do demônio, ela é do maligno. Olha lá o livro do Gênesis, né? Então ele vem dizer, né, que é como um espinho, né, que é de Satanás, que vem para me esbofetear, para poder fazer aquilo que é o contrário, para que eu me exalte. E aí ele vai dizer: mas não é esse o propósito. Eu roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. E o que foi a resposta do Senhor? Mas ele disse-me: basta-te a minha graça. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos entregar à fraqueza da rebeldia. A rebeldia não é forte, não, né? Ela é fraca.
Por isso que São Paulo vai dizer: é na fraqueza que a força se manifesta. Será que nós entendemos isso? Muitas vezes a gente reclama: estou fraco, eu me esmoreço, me entrego, me jogo no colo de Satanás e deixo ele ficar me cutucando, né? É na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Veja, não desanime diante das fraquezas, não se entregue, quando você se sentir fraco, para não colocar em prática os ensinamentos de Deus, faça como São Paulo, rogue 3 vezes, deixa Ele agir em você, deixa Ele viver em você, reconhecendo como seu Senhor e Salvador, não como aqueles lá da terra de Jesus, que não o reconheceu, que o discriminaram, que o rejeitaram, que blasfemaram contra ele, dizendo: esse homem não é o carpinteiro, não é o filho de Maria, seus irmãos não moram aqui conosco, de onde lhe veio essa sabedoria? E esses milagres que ele vem realizando com suas mãos, foram incapazes de reconhecer a força, porque a força, meu irmão, minha irmã, é o próprio Senhor. Por isso que Jesus lá no Evangelho vai dizer para nós que ele não pôde realizar muitos milagres entre eles, porque eles rejeitaram, foi rejeitado. Quantas vezes nós rejeitamos o Cristo no irmão? Quantas vezes, meu irmão, nós rejeitamos o Senhor no irmão, naqueles que estão em nosso meio, Jesus estava na sua terra, e Jesus aqui ele disse, profeta só não é bem aceito, só não é bem visto na sua terra, entre os seus familiares, entre os seus parentes. Claro que hoje nós podemos colocar isso de uma outra maneira, Os profetas de Deus, os enviados de Deus, hoje eles não são bem aceitos naquelas comunidades na qual eles trabalham em prol do crescimento do reino de Deus. Não são reconhecidos como enviados de Deus, porque nós nos tornamos rebeldes diante deles, não queremos ouvi-los, não queremos seguir, aquilo que ensina em nome de Deus. Por isso que hoje estamos vivendo nessa divisão entre nós, nessas perseguições, nessa rebeldia. Viu domingo passado, celebrando São Pedro e São Paulo, eu falava sobre a rebeldia de alguns bispos, de um bispo que encabeçou tudo isso. E onde ele foi parar hoje? Porque foi a sua escolha. Ele preferiu, largar, sair da igreja, do que viver a obediência, viver o amor, viver a palavra de Deus. Porque ele rejeitou a autoridade do Papa, ele rejeitou a autoridade do concílio. Como é que eu posso rejeitar aquele que está falando em nome de Cristo, meu irmão, minha irmã? Aí está o exemplo de Jesus. Só não é bem aceito entre os seus. E aí nós aplaudimos essas pessoas, Como eu tenho visto esses dias aí, comentários de católicos, vaiando o Papa, dizendo que o Papa não presta, que o Papa é isso, que o Papa é aquilo, e aplaudindo essas pessoas que são rebeldes. Só aplaude o rebelde aquele que é rebelde. Você está sendo rebelde? Coloque a mão na sua consciência, pare, pense, coloque-se diante do Senhor e veja como está sendo a sua conduta de filho e filha de Deus. Peçamos então a Deus que toque em nossos corações, que Jesus possa realizar maravilhas em nossas vidas, para que nós sejamos um só povo e uma só alma
na graça e na presença do Senhor. Abramos o coração, peçamos a Ele esta graça.